Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Estamos juntos para estudar a Bíblia. Mas a nossa referência, além de ser a Bíblia, a palavra de Deus, nós também estamos usando como sistematização esta revista aqui, revista Compromisso, e nós estamos estudando as cartas gerais: Tiago, Pedro, João e Judas. Ok, nós já vimos todo o livro de Tiago e hoje nós estamos terminando o livro de Judas. Por recomendação e indicação da irmã Dolores, eu estou dizendo qual é a lição. Lição 7, cuidados necessários à vida cristã. É isso que nós vamos tratar hoje, terminando o estudo de Pedro. Como eu disse para vocês no começo do trimestre, me dá licença de repetir isso daqui, a revista serve para a gente só de referência. Eu disse para vocês e repito aqui, em primeiro lugar, você deve, em primeiro lugar, vou colocar aqui para não esquecermos, em primeiro lugar, ler o texto bíblico. Leia primeiro a Bíblia, em primeiro lugar. Nós estamos estudando Pedro, então lê o texto de Pedro. Em segundo lugar, o que você vai fazer? Você vai ler o comentário da revista. Agora preste atenção. Em terceiro lugar, você vai cruzar o seu comentário, a leitura que você fez e da revista. Para que isso? Para que você tenha um conceito mais ampliado. Mas tudo isso daqui vai vir com oração. Tá? É assim que nós estudamos a Bíblia. Então você vai fazer sua oração, vai ler o texto bíblico, a 1 Pedro, você vai ler 1 Pedro. Assim, você pode ler todo o livro, porque ele é pequeno, dá tranquilamente para você ler o livro inteiro, só 5 capítulos bem curtinhos. Ou você vai ler aí, vamos dizer, eu não tenho tempo para ler o livro todo, eu vou ler 2 capítulos. Então, leia 2 capítulos, leia o comentário da revista que diz respeito a isso. Leia a revista, propriamente dita, a lição inteira. Depois, pegue suas anotações que você fez no texto bíblico, porque eu imagino que você faça igual a mim. Você lê o texto, pode ler no ônibus, ou pode ler no BRT, pode ler onde você quiser. Mas vai ter uma hora que você vai ter que ler um papel, uma caneta, para você ir anotando o que é dificuldade e o que é conceito. A dificuldade você vai tentar esclarecer e o conceito você vai tentar afirmar. E são esses conceitos que você vai trazer aqui para baixo. Rapaz, que aula de estudar a aula. Que aula de estudar a Bíblia. Mas é mais ou menos isso. É por isso que é fundamental você entender isso. É o que o professor faz e que todo aluno da EBD deveria fazer, porque a EBD, de verdade mesmo, e esse é um desafio pessoal, a EBD de verdade é a reunião de pessoas que estudam a palavra de Deus. Então, a gente debate os conceitos que a gente aprende dela. Não é achismo, é debate, é conversa, é discussão sobre o texto bíblico. E o comentário, e foi assim que nasceu, viu, a revista Escola Dominical. O comentário é um norte para a gente saber que caminho que a gente deve seguir. É como se fosse o professor em papel, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de irmos, vamos orar, porque lá na minha classe, que saudade da minha classe de EBD, o quarto andar que é no Varão, nem sei mais se eu aguento subir 4 andares, 8 lances de escada para chegar lá no quarto andar. Chegava cansado, mas era mais saradinho, né? Dava para subir legal, né? Mas só
enfrentava aqueles degraus lá, quem estava afim de estudar, e nós sempre terminávamos com oração. Aqui nós estamos começando com oração, porque não dava para todo mundo chegar a tempo lá. Eu quero dizer que eu oro para que o Senhor restaure todos nós, toda a nossa sociedade, a fim de que nós, um dia, quem sabe, voltemos a conversar cara a cara, tete a tete. Enquanto não pode isso, vamos aí com o que nós temos de recurso. E graças a Deus que os recursos estão à nossa disposição. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tu possas nos orientar, nos dar sabedoria, para que eu saiba o que falar. E os irmãos, do outro lado, num outro momento, nem sei em que momento, mas saibam também ouvir. Nós te agradecemos por essa tecnologia e pela oportunidade que temos de estudarmos juntos a tua palavra. Dá-nos direção. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Isso aqui não estava no programa, não estava aqui no meu roteiro, mas já que eu falei qual é a lição, você já pegou a lição. Estamos terminando a primeira carta de Pedro, e a primeira carta de Pedro é uma carta muito pouco estudada por vários motivos. E um dos motivos é esse que eu vou compartilhar com vocês nessa aula. Por quê? Porque a primeira carta de Pedro foi muito questionada com relação a... Foi muito questionada com relação à sua forma. Né? Na forma a gente vai falar assim, não está muito rebuscado para ser Pedro e tal. Mas não é por isso que ela não é muito falada. Ela não é muito falada porque ela, vou dizer para você, Senhor, me dá sabedoria. Ela pega muito pesada nos cristãos. E cristão, hoje em dia, quer afago. Cristão, na sociedade que nós estamos vivendo, quer abraço, quer ser feliz. O que importa é ser feliz, voltar para a favela onde eu nasci. É isso que a gente quer. A gente não quer nada que confronte a nossa vida, que mude as nossas bases, que nos tire da zona de conforto. E esse livro nos tira da zona de conforto, sabia? Porque não são apenas entre aspas, pensamentos práticos, como o de Tiago, que a gente fala, isso aí é frase de caminhão e tal. Não, ele quer ver a coisa em ação. E Pedro pega pesado, porque você viu semana passada que ele vai apresentar para a gente uma nova identidade e uma nova família. Eu e você fazemos parte da família de Deus. Mas ele também vai apresentar uma nova esperança. Por que uma nova esperança? Pensa comigo, se existe uma nova esperança, é porque existia uma esperança velha. Ok? Se tem uma nova esperança, é porque existe uma antiga esperança. Se tem um novo pacto, é porque existia o antigo pacto. Se tem um novo testamento, é porque existe um antigo testamento. E qual é a antiga esperança? A antiga esperança do povo hebreu, do povo de Deus, do povo do Antigo Testamento. A esperança deles era a esperança, eu fechei a caneta, olha, era a esperança do Messias. A esperança do Antigo Testamento, a antiga esperança do Antigo Testamento aqui, era a esperança do Messias. E Pedro escreve depois do advento do Messias, bem depois do advento do Messias. Então, qual é a nova esperança? A nova esperança é o Messias que vai vir. Mas enquanto ele não vem, esse Messias, ele mora dentro de nós. Olha aqui, que esperança é essa? Esse é o Messias que falou, estarei com vocês todos. Presta atenção nisso, antes de irmos lá para Pedro. Todos os dias. Dias bons, Jesus está com a gente. Dias ruins,
Jesus está com a gente. Dias mais ou menos, Jesus está com a gente. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, essa nova esperança vai nos dar uma nova forma de encarar as coisas, um novo jeito de viver. Prestem atenção, por favor, nisso. Que isso é fundamental para nós, porque o nosso exemplo é Cristo. Eu vou pedir a Marília para ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 23. Nós vamos prestar bastante atenção. Lê até o 22, Marília. O 23, lê depois no meu comentário. Mas a esperança que nós temos vai dar um novo jeito. Prestem atenção, porque isso a gente não gosta de ouvir. Mas a gente vai ter um novo jeito, uma nova forma de viver. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que lhes sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Como é que Jesus conseguia suportar todo o sofrimento? Está escrito aí. Leia o versículo 23, mas continua lendo e depois eu faço um comentário. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Como é que Cristo suportava tudo isso? Entregando-se a Deus, aquele que julga com justiça. Se nós temos como exemplo Cristo que sofreu, desculpa aí esse evangelho fácil, esse evangelho que não tem preço. O preço do nosso pecado foi pago na cruz. Mas a forma de viver nossa é tão diferente dos outros que incomoda os outros. A forma de agir é tão diferente da dos outros que faz com que os outros perguntem que coisa, o que está acontecendo? E a gente vai ver isso ao longo da lição. Preste atenção, porque Pedro está falando, se Cristo suportou tudo isso, por que vocês não podem suportar? Por que crente não leva desaforo para casa? Por que tudo eu tenho que brigar? Por que tudo eu tenho que ofender? Por que tudo eu tenho que reivindicar? Não é assim. Biblicamente falando, não é assim que funciona. Eu sei que vai ter gente pulando fora da aula, porque essa não é uma aula agradável aos ouvidos, nem ao coração, mas é a verdade bíblica. Que sociedade é essa que nega o sofrimento? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo que nega o sofrimento? Pensa nisso, por favor. Porque negar o sofrimento é negar o crescimento. Você percebe isso? Pensa comigo, um pouquinho só um pouquinho. Eu não quero ficar filosofando aqui para ficar em devaneios infinitos. O que acontece quando a criança nasce? Ela sofre para nascer. A mãe sofre fazendo força, mas a criança também sofre ao nascer. Depois, quando ela começa a se desenvolver, ela sofre, porque ela não consegue se comunicar, então falar. Então ela sofre gritando, avisando, arrumando um jeito de se comunicar para falar com a sua mãe, e a mãe perceber o que é birra, o que é fome. Depois, a criança vai se desenvolver um pouco mais, e ela, quando chega na adolescência, o corpo vai doer porque o corpo está crescendo. Então sofre, crescer dói, crescer sofre. Se você quer ser um bom profissional, não se iluda, você não vai ter altos cargos logo de cara. Você vai se desenvolver gradativamente, ainda que a sociedade que nós estamos vivendo está dizendo, não precisa nada disso. Não há crescimento sem sofrimento. Ninguém é forte espiritualmente sem passar por provações. Lembra-se lá de Pedro, capítulo 1, vai dizer que a prova da vossa fé é testada como por fogo. Então, a gente tem um cristianismo meio banana, desculpem a expressão, meio banana, porque a gente não sabe, a gente nega o sofrimento. A gente vive um cristianismo do Deus é legal, Deus vai fazer tudo para mim, eu vou ficar sentado e Ele vai fazer as coisas acontecerem. Mas não é assim. E vejam como isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. Vou pedir a Marília para ler
a 1 Pedro, capítulo 3, estamos no capítulo 3, versículos 1 a 4, e ele vai dizer, veja como as coisas se encaixam. Eu preciso dizer isso para você. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ok? Ela foi escrita depois, para facilitar, para ser didático, dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Então, na verdade, esse capítulo 3 é continuação do capítulo 2. Vejam como é que Pedro estrutura o texto, capítulo 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Dá uma parada. É assim que começa o capítulo, né? Se é do mesmo modo, óbvio que está encaixado no que terminou no capítulo 2, ok? Então, não dá para ler esse texto sem entender esse contexto. E começa só a ler o versículo 7 desse mesmo capítulo, Marília. Como é que começa? Do mesmo modo. Vejam que quando ele fala da mulher, ele fala do mesmo modo. Quando ele fala do homem, do mesmo modo. Então é tudo junto. Então prestem atenção, porque quando falar do mesmo modo, mulheres suportam não sei o quê, submetam não sei o quê, pensa que também o homem pode fazer isso. Pensa que o que fala para os homens também é o que vale para as mulheres. Então não dá para desconectar, arrancar isso aqui do texto de Pedro e falar, olha aqui o preconceito que tem com relação às mulheres. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona e não é assim que se lê o texto bíblico. A gente leu todo, entende o contexto para depois trazer a verdade para o nosso texto. Agora, desculpa te atrapalhar 2 vezes, mas vai logo do capítulo 1, verso 3, de 1 a 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha que coisa interessante. Agora continua lendo o 4, Marília. Já leu 4? Desculpa. 7, o versículo 7. Desculpa. 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, em primeiro lugar, para que essa forma apareça, eu gosto muito disso, viu? Gosto muito, 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 muito de Pedro. Porque se você quer conhecer uma pessoa, dizia meu avô, a quem eu muito admiro, ele falava isso, e eu não entendia quando eu era criança, depois eu aprendi e consegui entender. Ele falava assim, você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Não entendia nada. Como é que uma criança vai entender coma 1 quilo de sal com ela? Porque 1 quilo de sal faz comida por muito tempo. Então, só na convivência você descobre quem é a pessoa. Era isso que o vovô queria dizer e depois explicou para a gente. Então, à medida que você lê o texto bíblico, você vai entendendo. Ele vai dizer, vocês precisam se sujeitar um ao outro. Vocês precisam ser honestos um com o outro. Isso começa dentro de casa. Então, não dá para você ter uma convivência bacana com os de fora e ser um pouco bacana com os de dentro. Não funciona. Isso não é verdade. Sujeitem-se, sejam honestos, tenham uma beleza, cada um a sua beleza interna, porque Cristo vive em cada um. Cada um. Sejam dóceis. Olha, isso é difícil, né? Porque às vezes a gente é educado a ser respondão, a falar alto. Meu Deus do céu. Parece que esse negócio foi escrito para mim, né? Sejam dóceis. Sejam sábios. Tenham sabedoria, essa sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. E no relacionamento com o outro, dê o outro a honra devida. Lembrem-se que todos que convivem conosco, que já têm Cristo no coração, e o marido e mulher, então, são herdeiros juntamente conosco. Gente, isso aqui não é coisa
coisa de mês da família. Isso aqui é uma bomba. Mas a gente prefere ler. Sujeitem-se, mulheres. Aqui não era bem isso que ele queria dizer. Era isso sim. Mas ele está dizendo, sujeitem-se, homens. Ele está dizendo, sejam honestas, mulheres. Mas ele está dizendo, sejam honestos, homens, maridos. Ele está dizendo, mulher, não se enfeite muito com brinco, mas cuide da beleza interna. Mas ele está dizendo também para o homem, homem, deixa de ser marrentinho e cuida da sua beleza interna. Que história é essa de barba, cabelo e bigode e continua podre por dentro? Não funciona. Se a mulher tem que ser dócil, o homem também tem que ser. Se o homem tem que ser sábio, a mulher também precisa ter. Se o homem tem que prestar honra para a mulher precisa prestar honra para o homem. É tudo junto. É esse conceito que Pedro está falando, que é uma nova forma de viver. Gente, isso aqui é uma sacudidela. É por isso que a gente fala pouco do texto de 1 Pedro. Você percebe isso? Agora vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Eu vou pedir a Marília para ler, porque se você prestar atenção, Pedro vai dizer assim, portanto, é uma conclusão que ele começa a chegar à conclusão de que isso que começou dentro de casa, eu não falei, né? Acontece também, desculpa, dentro de casa, tudo que eu falei é porque eu fiquei animadinho, você percebeu, né? Percebeu que eu fiquei animadinho. Isso acontece tudo dentro de casa. E para os que estão de fora de casa, vou pedir a Marília para ler capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. Veja o que acontece para os que estão de fora. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então ele está dizendo para os que estão de fora, sejam compassivos. Paciência. Os que estão de fora, porque eles não são cordeiros com vocês. Sejam humildes. Também você não precisa ser marrento. Essa pessoa que está dizendo, eu sou santo, eu busco a santidade. Quem busca a santidade não fica fazendo alarde com isso não, gente. Cuidado, hein? Cuidado com esses crentes metidinhos, assim, que tem divisas, que mostram um monte de estrelinhas. Isso aí não é muito coerente, não. Bendigam as pessoas. Falem bem das pessoas. Tá uma coisinha aqui. Bendigam as pessoas que estão à sua... Fale bem das pessoas. E cuidado com o que você fala. Cuidado com a sua boca. Ela pode enganar você. Agora sim, vamos para 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Portanto, e vamos ver se a gente consegue fechar esse estudo que é bombástico. Eu estava com muito medo de dar essa lição. Quase que eu transferi, brincadeira, a responsabilidade para outro, mas não ia fazer isso. Eu tenho que encarar, porque esse é um desafio também meu. Vai lá. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Vejam, está falando de desejo aqui. O desejo, o desejo de quem? É meu? É meu eu? Ou é o desejo de Deus? Como é que você acabou de ler o versículo, o último versículo? Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Quem já passou pela experiência de ser separado, de ser
santificado e de passar por esse processo de santificação é fazer a vontade, o desejo do coração de Deus. Então, presta atenção nisso. Agora, a Marília vai ler versículos 3, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 3 a 5. Ela vai ler, você vai ouvir, prestar atenção. Ela vai dizer, recordem, lembrem-se do que aconteceu. Depois, no versículo 7, Pedro vai dizer, dediquem-se à oração, ao amor, ao controle da língua, então não ficar reclamando. E depois, no versículo 10, ele vai falar, exercite o dom que Deus te deu. Então, eu vou pedir a Marília para ler de 3 a 10. Pode ler, Marília. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem contra eles com a mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha o que Pedro está falando. 4 coisas fundamentais para a gente lembrar. Eu tenho que lembrar. Eu vivia de um jeito. Agora eu faço parte de outra família. Eu fui comprado por um preço de sangue de Cristo na cruz. Eu faço parte da família de Abraão, da família da fé. Eu tenho que me lembrar. Eu era escravo e agora eu sou livre. E agora eu estou sob domínio do Rei Jesus. Então, se eu sou servo do Rei Jesus, se eu faço parte da família da fé, eu tenho que viver de acordo com isso. Ora, viver de acordo com isso é depender de Deus em tudo. Por isso eu preciso me dedicar à oração. Então, quando eu começar a escorregar, eu peço ajuda. A oração nada mais é do que isso. A gente abrir o coração diante de Deus e falar, Senhor, eu estou sofrendo. Ele está vendo, mas você está dizendo para ele, eu estou sofrendo, eu não estou aguentando mais. E Deus vai te dar a saída. Eu não tenho dúvida disso, porque isso é um versículo bíblico. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar, mas junto com a tentação ele vai dar o escape. Mas sabe por que a gente não recebe o escape? Porque a gente não pede ajuda. A gente acha que dá conta da vida sozinho. Sempre, vou dizer para você, estou confessando o pecado. Sempre que eu acho que eu dou conta sozinho, eu quebro a cara. Mas também sempre que eu peço ajuda, ela vem. E isso não acontece porque eu sou melhor do que você. Não. Não acontece porque isso acontece com o exercício da fé. Se você conhece alguma pessoa que tem muita fé e que seja uma referência na vida cristã, olhe para essa pessoa, eu duvido que ela não tenha passado por sofrimento. O sofrimento é que faz a gente crescer. Ok? Então ele vai dizer, sobretudo, amém. Eu escrevi aqui. Sobretudo vocês devem amar. Amar muito. Amem-se. Amem-se. Você precisa se amar e você precisa amar o outro. Olha que coisa interessante. Você precisa se amar também para entender que Deus te ama. E você amando a Deus, Deus vai te ensinar a você se respeitar e se amar.
é legal porque Pedro vai construindo isso com uma sabedoria. Ele vai dizer para a gente deixar de lado o desejo humano, para a gente lembrar do que Deus fez por nós, para a gente se esforçar e se dedicar à oração, para a gente exercitar o amor da convivência com os diferentes. Olha aqui, suportar algumas pessoas é um exercício mesmo extraordinário, mas a gente só cresce assim. Não tem como, a gente só cresce na convivência. E é muito bonito porque ele termina no versículo 10, que eu pedi Marília para ler de novo. Ele vai falar: cada um exercite o dom que Deus te deu. Deus deu um dom. A multiforme graça de Deus se revela a cada um de nós de maneira muito particular. Às vezes, o dom do outro, às vezes não, sempre, o dom do outro me completa. Leia de novo 10. Né? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus tem múltiplas formas. Lembra que eu falei que essa palavra lembrava de policromia, de várias cores? Então, tem uma cor específica para cada uma delas. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. 5, então, é o que a gente não gosta, principalmente a gente que é líder, viu? Para os líderes, vejam o que Pedro vai falar para os líderes. Vou pedir a Marília para ler o versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Não hajam como dominadores dos que lhe forem confiados, mas como exemplos para os do rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sabe por que a gente não gosta desse texto? Porque isso aqui está falando não apenas do pastor, mas de todo tipo de líder, sabe? Aqui, quase que eu escrevi na minha camisa, Maria. Está falando aqui, testemunhe do seu sofrimento. Gente, que líder, que professor, que pastor fala do sofrimento? Ninguém quer falar do sofrimento, quer falar de sua glória, de suas vitórias, de suas honras, de suas medalhas, de seus títulos. E o que Pedro está falando? Baixa a bolinha, amigo. Mostra para os outros que você também sofre. Porque quando você mostra que você sofre, você passa a ser exemplo também para os outros. Se ele sofre, eu posso sofrer. Se Cristo sofreu, eu também sofro. Se o pastor da minha igreja sofre, eu também sofro. Por que eu sou melhor? Não sou melhor. Se eu dependo de Deus, eu também sofro. Nada de ganância. Pega pesado. Entende por que esse texto é pouco estudado? Por que ele é pouco lido hoje? Que bendito ministério é esse que está falando aqui? No seminário a gente fala assim, ministério abençoado. É porque o cara ia ganhar muito dinheiro. Não, a gente ganha dinheiro. Eu vou dizer, professor de escola dominical ganha muito dinheiro, hein? Mas não dando aula de escola dominical. Estou dizendo para você, é só uma brincadeira. Bom, depois é melhor editar esse negócio aqui. Nada de ganância. Nada de interesse financeiro. Porque o interesse financeiro não tem nada a ver com os valores do reino. Porque a gente depende de Deus o tempo inteiro. E olha que coisa interessante, como um está ligado ao outro. Essa ganância, esse interesse, tem a ver com a dominação do outro. Eu quero controlar o outro. E o meu testemunho tem a ver com exemplo. Mas sabe o que eu acho mais bonito nesse texto que a Marília leu? Ela terminou lendo: o Supremo Pastor é que vai vir. Se ele começa falando de pastores, como é que é o Supremo Pastor? Porque todo pastor, todo líder, na verdade, ele é um representante de Jesus. Vai chegar um dia
em que ele vai pedir para que nós prestemos contas a ele. Isso a gente tem que ter na cabeça. E eu quero terminar com um texto que é muito rico, muito bonito. Eu vou pedir a Marília. E é um consolo, viu? Isso aqui é a palavra de esperança e de consolo para aqueles que estavam sofrendo por amor a Cristo. Eu vou pedir a Marília para ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Queria que você pensasse nisso. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, prestem atenção nisso aqui. O diabo, nosso adversário, ele está... Como é que está escrito aí, Marília? Como é que está escrito aí? Ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está tentando devorar alguém, mas ele anda ao nosso derredor, em volta da gente. Preste atenção nisso daqui. Mas é o versículo 9, versículo seguinte. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, como é que eu vou aguentar o rugido do leão? Ficando firme. Firme aonde, gente? Firme na fé. Firme em quem está em mim. Não está à minha volta, não está ao redor de mim, mas está dentro de mim. Está em mim, está dentro de mim, controlando os meus desejos, os meus anseios, as minhas aspirações estão sendo controladas por Cristo e é Ele que me dá força para não ter medo do rugido do leão. Porque, na verdade, quando eu sou tentado, eu sei que é uma parceria entre o diabo e o ser humano, o homem. Então o diabo fica em volta querendo ver uma brecha. Na hora que ele vê uma brecha, ele tenta. Mas se esse homem aqui está revestido do poder da fé em Cristo, meu amigo, aí o diabo não pode mais nada, porque é Cristo quem vai fazer as coisas por mim. Agora vamos à bênção. Finalmente, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Leia, por favor, Marília. O que é que Deus, que nos chamou em Cristo Jesus, vai fazer por nós? O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Ai, gente, isso aqui é sensacional. Sabe o que Pedro está falando? Para aquele que teme a Deus hoje e sempre. Lê o versículo 11 também. Marília, lê de novo para mim, capítulo 5, agora versículos 10 e 11. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. O poder que é para sempre, que está com Deus, vai nos restaurar. O poder que é para todo sempre, inclusive agora, vai nos confirmar, se tivermos a vida como ele propõe nesse lugar. O poder que é para todo sempre vai fortalecer o nosso ânimo para a gente conseguir resistir o dia da tentação. O poder que é para todo sempre
vai nos estabilizar. Emocional, física, mental e espiritualmente. Sabe de uma coisa? A carta de 1 Pedro é uma aula de crescimento cristão. Eu tenho que definitivamente encarar o sofrimento, se não é por negligência minha, se não é por conta de pecado, mas é por conta de perseguição. Eu tenho que encarar qualquer tipo de sofrimento como um aperfeiçoamento que Deus está oferecendo para mim. Você consegue enxergar a leitura de Pedro com Tiago se encaixando perfeitamente? Nós somos tentados, mas nós também somos provados. E a gente quer ser, na verdade, aprovados por Deus. A minha oração é que esse exercício de fé que você faz todo dia, que eu faço todo dia, seja confirmado, seja restaurado, seja fortalecido e seja estabilizado na fé que nós temos no Cristo que sofreu tudo por nós e está conosco todos. Lembra-se do começo da lição? Todos os dias. Dia bom? Cristo comigo. Dia ruim? Cristo comigo. Dia sem graça? Cristo comigo. Dia sem muita animação? Cristo comigo. Na verdade, dia sem graça, Cristo comigo, já tem graça aí, porque Cristo vai dar graça a gente para suportar tudo. Boa semana, Deus te abençoe. Até semana que vem, quando vamos ver segunda carta de Pedro.